Você já viu um animal tão estranho que não fazia ideia do que era? Bom, você não está sozinho. Os cientistas calculam que nós descobrimos apenas mais ou menos 10% de todas as espécies na Terra. Então isso explica como que eles estão constantemente encontrando novas criaturas malucas que nunca foram vistas antes. Então, com isso em mente, vamos vestir as nossas roupas de exploradores e partir em uma expedição, onde veremos algumas das novas espécies mais incríveis que acabaram de ser descobertas. Caçador híbrido. Uma das coisas que mais dificulta a classificação de animais é o quanto as centenas de espécies podem acabar sendo muito parecidas. Então, quando surge uma criatura tão esquisita que até parece um experimento de laboratório que deu errado, os cientistas devem pular de alegria. Eu lhe apresento a aranha pelicano, uma criatura bem singular, e que recebeu esse nome por conta daquele longo pescoço de pelicano. Considerando que o bicho é do tamanho de um grão de arroz, não é de surpreender que tenha sido considerado extinto por muitos anos. Bom, pelo menos até 1800. Os únicos espécimes já encontrados estavam guardadinhos em âmbar de 50 milhões de anos. No entanto, em 2019, os cientistas descobriram várias novas espécies desse carinha sorrateiro. E ele é muito assustador. A aranha pelicano persegue outras aranhas, seguindo elas em silêncio pelos fios de suas teias. Ela então se pendura na teia para atrair sua presa, até que ela ataca. Consegue ver aquelas duas coisas longas e parecidas com bicos em seu rosto? Elas são suas mandíbulas, que se abrem e empalam suas caças com presas venenosas. Depois de espetá-las, a aranha pelicano as balança de cabeça para baixo e as entopem com veneno, até que morram. Uau! Uma aranha canibal que mata sadicamente os seus alvos. Mas alguém aí ficou chocado com isso? Bom, felizmente, esses novos pesadelos só são encontrados em florestas tropicais isoladas, no topo das montanhas de Madagascar. Ufa, se eu visse um negócio desses, eu ia ficar tipo... Eu me remexo muito. Remexo muito. Sendo transparente. Quer saber de uma coisa bem curiosa? Para um país 35 vezes menor do que os Estados Unidos, o Equador tem 16% de todas as espécies de aves conhecidas, 8% de todas as espécies de mamíferos conhecidas e mais 8% de todos os anfíbios conhecidos. Portanto, não é de surpreender que o Equador seja o local onde os cientistas encontraram duas novas espécies de sapo de vidro. Mas é claro que eles não são realmente feitos de vidro. Ao invés disso, os sapos, chamados mashpi e nons, têm seus abdômenes completamente transparentes. Tanto que se as fêmeas estão incubando ovos, você pode ver cada um deles bem tranquilos lá dentro, junto com todos os seus órgãos. Que esquisito. O design macabro destina-se a afastar os predadores, borrando a linha de silhueta entre o sapo e as folhas ao redor, deixando ele quase invisível. E obviamente funciona. Nós nem sabíamos da existência desses carinhas até 2022. No entanto, suas costas verdes e corpos minúsculos, com menos do que 2,5 centímetros, definitivamente os ajudaram nesse aspecto também. Eu não tenho certeza se eu gostaria de um estômago transparente, pra ser honesto. Eu já fico bem cabreiro de sair com calça branca. Juntos venceremos. Se você pensou que uma espécie tinha que ser pequena para não ter sido descoberta por tanto tempo, melhor pensar de novo. Em 2020, nas profundezas da costa ocidental da Austrália, os cientistas se depararam com uma forma de vida brilhante e absolutamente enorme. Ok, então que trem é esse? Bom, eu sinto dizer que não é um alienígena. A estranha criatura é chamada de sifonóforo, e embora existam outras de sua espécie, estima-se que essa tenha incríveis 119 metros de comprimento, tornando ele o animal mais longo do planeta. Embora tecnicamente não seja apenas uma criatura, porque ela é composta por milhares delas. Chamados de zooides, esses organismos multicelulares se encadeiam em uma longa linha e funcionam como um único corpo. Um fato bem surpreendente é que eles podem se clonar milhares de vezes, em diferentes unidades especializadas, com cada unidade cumprindo uma tarefa vital diferente. Alguns assumem a responsabilidade pela reprodução, enquanto outros pelo movimento, ou ainda pela alimentação. Os alimentadores se projetam do corpo para picar, prender e comer qualquer peixe pequeno e plâncton que sem querer chegue perto demais. Uma vez consumidos, os nutrientes são compartilhados ao longo da cadeia, através de um sistema digestivo comum. Então, como tudo funciona? Bom, na verdade, nós não sabemos. Os cientistas não têm certeza de como tantos organismos separados podem se comunicar de forma tão eficaz, como se fosse um só. Talvez ele realmente seja um alienígena, e eu fico bem impressionado com o quanto ele se parece com um churro radioativo gigante. Ou pode ser apenas porque eu estou com fome de novo. E se você estiver faminto por mais fatos estranhos e maravilhosos, certifique-se de clicar nos botões de curtir e se inscrever aqui embaixo. Assim você sempre vai ter um prato cheio de conteúdo fascinante dos meus vídeos. E aí, parece um bom negócio? Maravilha! Então, de volta ao que interessa. Mini muntíaco. Quando o biólogo Alan Rabinowitz
descobriu uma minúscula carcaça de veado durante a expedição em Mianmar em 1997. Ele pensou que aquele deveria ser um filhote de uma espécie muito maior. Mas acontece que era uma fêmea de Muntiaco-folha, totalmente crescida. Essa é uma espécie de veado em miniatura, que tem apenas cerca de 50 centímetros de altura. É tão pequeno que os caçadores locais afirmam que o seu corpo poderia ser embrulhado em apenas uma folha. Oh, esses carinhas não seriam os animais de estimação mais fofos de todos. Você poderia segurar um bebê na palma de sua mão. Mas infelizmente, meus sonhos de ter um Muntiaco-folha de estimação nunca irão se tornar realidade. Eles vivem exclusivamente em florestas densas. E eu não consigo nem manter uma única plantinha viva. Imagina como seria uma casa-floresta inteira. E não que eu fosse capaz de conseguir encontrar um deles também de qualquer maneira. Porque os mini-muntíacos vivem vidas solitárias, que combinadas com o seu tamanho e ambiente florestal, provavelmente explicam como eles conseguiram evitar serem descobertos por tanto tempo. E se você parar para pensar direito, é provável que veja que isso é uma coisa boa. Por mais que eu quisesse ter um, eles com certeza estão melhor em seu ambiente natural. Peixe psicodélico. De vez em quando, um animal de aparência muito bizarra é descoberto, e isso deixa os cientistas se perguntando: como é que a gente nunca viu esse bicho antes? Por exemplo, essa criatura de aparência alucinante, apropriadamente chamada de peixe-sapo psicodélico. A criatura colorida foi encontrada pela primeira vez em Ambon Island, na Indonésia, em 2009. Esse padrão de cores vivas realmente funciona como uma camuflagem, tão surpreendente como eficaz. E pode ser por isso que se demorou tanto tempo para descobri-lo. Disfarçado de coral, o peixe consegue se esconder à vista de todos, e o disfarce é perfeito para caçar suas presas. No que pode ser o movimento predatório mais preguiçoso de todos os tempos, ele se enfia nas fendas do Recife, e então apenas fica lá com a boca aberta. Isso é mais fácil do que pedir uma pizza, ou pelo menos quase. As rachaduras nas quais ele se espreme às vezes são muito pequenas, então o peixe tem que fazer um certo esforço para conseguir se embrenhar nelas. Apesar disso, ele não sofre nenhum arranhão, o que significa que ele provavelmente está protegido por uma camada de muco. No entanto, quando se trata de realmente nadar, bom, o peixe-sapo psicodélico faz isso como um peixe fora d'água. Sim, eu tô falando sério, ele não sabe nadar. Em vez disso, ele pula pelo recife em suas nadadeiras peitorais, ou se estiver mal-humorado, engole um pouco de água e atira através de suas brânquias para se impulsionar. Uau, um peixe que não sabe nadar! Espera só até a Disney descobrir sobre esses carinhas aqui. Lêmure saltador. Se você tiver a sorte de descobrir uma nova espécie, também vai ter a honra de nomeá-la. Mas quem descobriu essa criatura deve estar fazendo gracinha com nossa cara, porque embora seja chamada de lêmure voador de Sunda, ele não é um lêmure e nem pode voar. Parece um pouquinho confuso, não é mesmo? Mas o chamado lêmure é na verdade uma espécie de colugo, um mamífero arborícola, nativo do sudeste da Ásia. Durante décadas, os colugos de Sunda foram considerados uma única subespécie, mas graças a um estudo de 2008, agora sabemos que existem pelo menos 3 subespécies separadas de colugos de Sunda. E embora não possam voar, eles podem planar, e de uma forma bastante espantosa. Caramba, os colugos são excelentes planadores, porque pesam apenas cerca de 900 gramas, e têm uma membrana de pele semelhante a um morcego, que pode se abrir e que funciona como um enorme macacão de voo. Isso permite que essas criaturas planem por até inacreditáveis 140 metros, de uma árvore para outra. Nossa, se eu visse um negócio desse voando em minha direção, eu pensaria que era algo muito mais assustador, como esse imenso morcego cabeça de martelo. Felizmente, tanto o morcego quanto o colugo são inofensivos para os humanos, apesar do tamanho do primeiro. Dito isso, se eu visse um desses pendurado por aí, eu não ia conseguir nem chegar perto bastante para descobrir o que é. Graveto colorido. De todas as espécies recém-descobertas, é de se esperar que um bicho-pau seja uma das menos interessantes. Quer dizer, muitas das mais de 3.000 espécies de bicho-pau parecem incrivelmente semelhantes, como se todos eles fossem feitos na mesma máquina maluca de salgadinhos. Mas todo grupo tem os seus exibicionistas, e essas 2 descobertas, feitas em 2019 em Madagascar, deixaram os cientistas realmente impressionados. Os espécimes chamados de Acreoptera manga e Acreoptera maroloco possuem corpos excepcionalmente coloridos, que os machos só adquirem quando atingem maturidade sexual. Cores brilhantes como essa são muito comuns na natureza, para machos que tentam atrair uma parceira, e às vezes desempenham um papel importante em incríveis exibições de acasalamento. Subespécies das aves do paraíso, como a loforina de capa crescente, são particularmente boas nisso. A loforina transforma todo o seu corpo em um formato oval, em um tom profundo de preto. Eu gostaria que as mulheres também apreciassem o meu corpício oval. Mas enfim, nós temos um pequeno problema. Cores brilhantes também colocam as criaturas em maior risco de serem vistas por predadores. E levando em conta que o maroloco é uma das maiores espécies de bicho-pau que existe, atingindo incríveis 24 centímetros de comprimento, você pode pensar que o corpo massivo e colorido seria um problema.
No entanto, as cores brilhantes também podem ser um aviso para predadores. Todos os bichos-pau têm glândulas no pescoço, capazes de secretar substâncias repelentes bem nojentas, que são mais desenvolvidas nos insetos de cores vivas do que em seus parentes com menos cores. Então, ou eles querem fazer você se apaixonar, ou deixar você envenenado. Caramba, e eu pensei que só minha ex era assim. Lesma solar. As lesmas parecem ser bem chatas, não é mesmo? Porque quando até um caracol é mais interessante do que você, esse pode ser um sinal de problema, não é? Mas uma espécie de lesma marinha chamada Elysia marginata tem algo a provar. Isso porque essa lesma tem um superpoder, que a manteve escondida de nós até bem pouco tempo. Então o que raios torna esse carinha tão especial? Bom, ele pode separar por completo a cabeça do resto do seu corpo e ainda continuar vivo. Fala sério, dá só uma olhadinha nisso aqui. Bom, essa é a coisa mais nojenta e ao mesmo tempo mais legal que eu já vi até agora. E uma vez que tenha removido sua cabeça, ele pode regenerar um corpo totalmente novo, idêntico ao descartado. Certo, mas como? E por quê? Bom, vamos começar pelo como. A Elysia marginata se alimenta principalmente de algas, que contêm cloroplastos, as coisas que permitem que as plantas façam fotossíntese e transformem luz do sol em energia. De maneira surpreendente, quando come as algas, a lesma armazena esses cloroplastos e pode usá-los como se fossem seus. Então, sempre que ela é decapitada, os cloroplastos saqueados entram em ação e dão à lesma energia suficiente para regenerar o seu corpo. Eita, mas por que alguém iria cortar a própria cabeça? Bom, todo o processo de decapitação leva cerca de 20 horas, então não deve ser bem um mecanismo de defesa contra outras criaturas. No entanto, as lesmas são suscetíveis a parasitas de ação lenta que se prendem a seus corpos e causam infecções bem desagradáveis. Então é provável que a decapitação permita que Elysia marginata se separe de seus corpos infectados, para que possa crescer um outro corpo e voltar a viver numa boa, sem os parasitas intrusos. Incrível, não é mesmo? Só não vai perder a cabeça com isso. Planador maior. A Austrália tem a reputação de ser o lar de todos os tipos de animais aterrorizantes. No entanto, um dos marsupiais nativos do país, o chamado petauro planador maior, pode ser a coisa mais fofa que você já viu na vida. Anteriormente conhecidos como apenas uma espécie, os cientistas descobriram em 2020 que na verdade existem 3 subespécies distintas desses simpáticos peludos: o planador maior do sul, do centro e do norte. Quanta criatividade nesses nomes! No entanto, mesmo com 3 vezes o número de subespécies, isso não triplica o número desses carinhas. Devido a incêndios florestais generalizados e desmatamento, uma grande parte do seu habitat foi destruído, levando a um surpreendente declínio populacional de 80% em apenas 20 anos. E levando em conta que eles são bastante exigentes, o que torna os seus habitats muito específicos, isso é ainda pior do que parece. Essas criaturas sobrevivem apenas com folhas e brotos de eucalipto, e sua dieta incrivelmente chata significa que eles não têm escolha alguma a não ser viver entre os eucaliptos. Eles se locomovem rapidamente, usando uma membrana que se estende dos cotovelos aos tornozelos, e eles podem deslizar pelo ar de árvore em árvore, daí o seu nome. Um único petauro planador pode ter até 20 tocas diferentes, distribuídas ao redor de seus pontos de alimentação preferidos, todos dentro da distância de planeio. Mas isso significa que se um único foco de incêndio se espalhar, eles estão perdidos. Ah não, esses carinhas são fofos demais para acabar sumindo do mapa. Eu espero que eles consigam ficar de boa. Mini camaleão. Quando você pensa em um lagarto, qual é o tamanho que você imagina ele? O tamanho de um dragão barbudo? Ou do tamanho de uma iguana? Que tal um que seja tão minúsculo que caberia bem na palma do seu dedo? É isso mesmo, esse aqui é o Brunkesia nana. E quem descobriu o bichinho de Madagascar em 2021, com certeza tem olhos de águia. Com apenas 1,3 centímetros de comprimento, essa é a menor das mais de 11.500 espécies conhecidas de répteis. Um título que ele tirou da igualmente adorável Brunkesia micra, ou, ao que tudo indica, nem tão micra assim. Eu sei, piada ruim, parei. Os pesquisadores reconhecem que a criatura criou um nicho notável para si mesma, caçando ácaros e colêmbulos do chão da floresta tropical durante o dia e recuando para a segurança da grama à noite. Ainda há muito a aprender sobre essa maravilha quase microscópica, porque apenas 2 desses carinhas foram encontrados. Então, infelizmente, é provável que eles estejam perigosamente ameaçados, com a provável ajuda do desmatamento, que danificou o habitat do pobre nano camaleão. Mas nem tudo são más notícias, já que a floresta tropical em que eles foram encontrados foi recentemente colocada sob proteção. Ufa! Mas antes de continuar, deixa eu perguntar uma coisa. Você acha que realmente pode existir um réptil ainda menor que esse por aí? Diz aí nos comentários abaixo. Tentáculos esvoaçantes. Acho que todos têm que concordar que seria muito legal ter uma espécie inteira com seu próprio nome. Jeff Reynolds, um ávido voluntário do Monterey Bay Aquarium, na Califórnia, recebeu essa honra. Em comemoração aos seus anos de serviço incansável,
Jeff foi imortalizado com o recém-descoberto e super raro balão alienígena Atola Reynoldsy. Ok, não é bem um alienígena de verdade. Mas essa geleia esquisita com certeza se parece com um. Assim como seu xará, o Reynoldsy é encontrado exclusivamente na Baía de Monterey. Mas ao contrário do sujeito que lhe deu o nome, ela pode ser encontrada habitando o oceano em profundidades de até 3,2 mil metros, em uma região conhecida como Zona da Meia-Noite. Que assustador! A geleia é tão esquiva que apenas 10 espécimes foram avistados desde que foi descoberta em 2006. Portanto, ainda há muito a aprender sobre essa estranha e fascinante criatura. Nós apenas sabemos que ela não tem o longo tentáculo de capturar presas, presente em outras espécies semelhantes. Em vez disso, ela tem muitos tentáculos menores e encaracolados por toda parte, que é ainda mais estranho. E com pouco mais de 12 centímetros de largura, também é uma das maiores águas-vivas do seu tipo. Mas é claro que todo mundo sabe que tamanho não importa. Folhas escamosas. Madagascar é cheia de surpresas quando se trata de criaturas malucas, e essa nova espécie de lagartixa cauda de folha, que foi identificada em 2016, não é exceção. Para disfarçar, essas lagartixinhas se fingem de outra coisa. Você consegue adivinhar o quê? É isso mesmo, Boeing 737. Tá, tudo bem, eu tô só brincando. A resposta é folhas. E isso é bem óbvio. Viu? Um disfarce bastante notável, não é mesmo? Formalmente chamada de Uroplatus finaritra, a espécie compartilha muitas características com seu parente mais assustador, a lagartixa satânica cauda de folha. Mas a finaritra tem um corpo muito maior e você não vai poder fazer um pacto de sangue com ela. Ela também é encontrada exclusivamente em áreas de baixa altitude, no extremo norte do Parque Nacional Marojejy, bem distante das profundezas do inferno. Por ter um habitat tão pequeno que os madeireiros ilegais infelizmente vêm destruindo, os cientistas temem que ela pode estar gravemente ameaçada. Além do mais, ela pode ser vítima do comércio ilegal de animais de estimação também. Infelizmente, nosso velho amigo macabro provou ser muito popular entre os entusiastas de répteis. E um espécime maior, como o Uroplastus finatritra, pode alcançar um preço bem mais alto. Eu sei que dinheiro não cresce em árvores, mas parece que quanto maior a folha, mais ela vale. Muito fofinhos. É muito provável que você saiba que os carnívoros são animais que comem carne, não é? Mas você sabia que existe uma classe não relacionada de mamíferos que também se chama carnívoros? Confuso, eu sei. Especialmente quando você aprende que esses carnívoros nem sempre comem carne. Acho que eu vou bugar aqui. Mas enfim, em 2013, os cientistas descobriram o primeiro novo carnívoro ocidental em mais de 3 décadas. E meu Deus, como eles são fofos! Os mamíferos peludos são chamados de olinguitos, e eles vivem estilos de vida noturnos, bastante solitários, escondidos nas florestas nubladas dos Andes, ao oeste da Colômbia e do Equador. Uau, parece tão mágico e fofinho quanto o Glommer. Seu habitat na floresta densa não é apenas um endereço nobre, porque ela oferece aos olinguitos muitas frutas, insetos e néctar para comer também, sem falar nas próprias árvores, que são perfeitas para eles nidificarem, que é construir os seus ninhos. Mas é bom que eles não tenham medo de altura, porque são encontrados em altitudes vertiginosas de até 2.700 metros acima do nível do mar. Isso, juntamente com o fato de que os olinguitos pesam apenas 900 gramas e têm corpos com menos do que 40 centímetros de comprimento, não surpreende que tenha demorado tanto tempo assim para encontrar um desses amiguinhos. Eu só queria que eu tivesse encontrado eles. Bug Romance. Você já ouviu falar de um membracídio? Não, nem eu. Mas eles são um dos grupos de insetos mais diversos em todo o planeta, com aparências totalmente diferentes de uma espécie para outra. O estagiário de entomologia chamado Brandon Morris é apaixonado por esses insetos. Em 2020, Brandon examinava alguns exemplares no Museu de História Natural de Carnegie, quando encontrou um exemplar que ele não foi capaz de reconhecer. Acontece que aquela era uma espécie não registrada. Ao contrário de outros membracídeos, a descoberta de Brandon tinha pelos de formato estranho nas pernas e uma genitália única. Bem parecido comigo, então. Por conta desse visual estranho, ele decidiu chamá-la de Kaikaya Gaga, em homenagem à excêntrica superestrela Lady Gaga, em pessoa. Porém, em vez de imitar pedaços de carne, os membracídeos são mais propensos a imitar espinhos, para se esconder dos seus predadores. O grupo dos membracídeos é tão variado que não se pode atribuir muitas características compartilhadas a todas as 3.200 espécies. E para deixar tudo ainda mais confuso, eles compartilham muitas características com os fulgoromorfos, que são insetos igualmente estranhos. Esse aqui foi encontrado em 2012 e é tão invasivo que foi só visto uma única vez. Então nós não sabemos realmente o que é aquele estranho tufo de cabelo de troll. No entanto, todos eles saltam muito bem e se alimentam da seiva de árvore,
que eles obtêm abrindo buracos nos galhos e sugando-a. Esse processo é bem interessante, pois eles fazem isso de forma semelhante à forma como os mosquitos sugam o sangue, perfurando a casca da árvore e depositando nela uma saliva especial, que impede que a área se feche mais uma vez, enquanto eles se alimentam. Mas ao contrário dos mosquitos, esses carinhas são bem bonitos. Dito isso, eu não sou tão fanático por insetos ou pela Lady Gaga quanto nosso amigo Brandon aqui. Digno de um presidente. Em 2018, o The Rainforest Trust leiloou os direitos de nomeação de um novo anfíbio parecido com um verme, que foi descoberto no Panamá. A criatura em questão é quase totalmente cega, frequentemente fica com a cabeça enterrada sob o solo e desenvolve uma camada adicional de pele que se desprende para alimentar os seus filhotes. E aí, consegue adivinhar qual foi o nome que deram para ele? Se você chutou o nome de Dermophis Donald Trump, você acertou. Sim, o lance vencedor veio da EnviroBuild, uma empresa de construção sustentável com sede no Reino Unido, que nomeou a criatura porque se opôs às controvérsias políticas ambientais do ex-presidente. E acredite ou não, não é a única nova espécie que recebeu o nome de Donald. Em 2017, o cientista Vasrik Nazari pensou que essa mariposa, chamada Neopalpa Donald Trump, tinha uma coloração única na cabeça, que o lembrava das madeixas do então presidente. Eu não sei não, hein? Eu acho que essa daí foi um pouco forçada demais pro meu gosto. Mas quando se trata da grande competição entre os ex-presidentes com o maior número de espécies nomeadas, Barack Obama atualmente detém o título com 14 ao todo. Tenho certeza de que ele está muito feliz por ter um lagarto extinto batizado em sua homenagem. Eu não posso rir. Obamadon. Ai, cara, depois dessa acho que eu preciso de um café. Zumbis das profundezas. Em 2020, em algum lugar no Golfo do México, um grupo de cientistas estava conduzindo experimentos estranhos no fundo do oceano, quando se depararam com uma descoberta horrível. Em um esforço para aprender mais sobre os necrófagos do oceano, eles lançaram 3 jacarés mortos no fundo do mar e os observaram. Um deles foi na hora atacado por crustáceos gigantes, enquanto o outro foi arrancado de sua âncora e levado por uma criatura desconhecida. Mas e o terceiro? Bom, o terceiro foi totalmente devorado até os ossos em pouco mais de um mês, deixando nada além de um esqueleto para trás. E nem o esqueleto ficou totalmente a salvo. Quando os cientistas olharam mais de perto, eles perceberam que ele estava sendo comido por vermes zumbis do fundo do mar. Eu não estou mentindo. Os bichinhos, chamados de vermes ocedax, foram descobertos pela primeira vez em 2002, comendo os ossos de uma baleia cinzenta em decomposição nas profundezas do oceano, na Baía de Monterey, na Califórnia. Eles não têm estômago e nem boca. Em vez disso, enviam um grotesco sistema de tentáculos para os ossos de suas presas. Esses tentáculos se firmam como raízes de uma planta e usam bactérias para digerir gordura e proteínas do osso. Como se isso não fosse horrível o suficiente, o Ocedax também é considerado como o vertebrado com vida mais longa do mundo, com uma vida útil de até 500 anos. Nossa, vermes zumbis imortais que criam raízes dentro de seus ossos e sugam todos os seus nutrientes? Bem tenso isso aí, né? Tenso pra caramba mesmo. Esse foi um safari, tanto. E depois dessa eu acho que eu vou dar o fora daqui. Mas antes de ir, diz aí nos comentários qual desses estranhos e maravilhosos animais foi o seu favorito. E como sempre, obrigado por assistir e até a próxima.